Muito bem, então para fecharmos com chave de ouro, as quatro magníficas Ana Mercedes Pescada, Cidália Luís, Cristina Mota e Goretti da Costa, que vão fechar o colóquio. Vamos usar o microfone. Podem sentar-se ali as quatro. Vamos... Senta-se aí. Eu tenho uma apresentação para começar. Então começa aqui já. Pronto. Portanto, no pressure nenhuma. Então fica aqui. Coube-nos a nós terminar este dia fabuloso. Não sei se vai ser com chave de ouro, nós gostávamos que fosse. Eu vou começar por explicar como é que vai ser a nossa apresentação. Quando nos foi proposto pensar qual seria o professor do futuro, o que é que nós queremos da escola do futuro, inicialmente nós pensámos, ok, não é difícil, nós somos professoras do ensino básico e secundário, portanto nós vamos conseguir dar uma opinião do terreno. Até que ponto é que ela era válida foi aquilo que nós questionámos, porque nós fazemos parte de um outro grupo de professores, somos 13, mas 13 não define Portugal, os professores portugueses. Então o que é que nós decidimos? Fazer um formulário que colocássemos à disposição dos professores portugueses, onde pudessem dar a sua opinião. Não fomos ao chat GPG, fomos às pessoas perguntar, colocar uma série de questões. Como é que nós fizemos isso? A Goretti vai-me ajudar, ainda não me está a ajudar, está-me a mandar empalhar, não é? O que é que nós fizemos? Construímos o formulário e pedimos aos nossos pares que o divulgassem junto dos outros pares, àqueles que tinham visibilidade pública para o poder fazer. E então contámos com o blog do Paulo Guinote, do Alberto Veronesi, do Paulo Prudêncio, está-me a faltar um... e o blog do Arlindo, claro. E atenção também, a nossa página de Instagram da Missão Escola Pública e ainda uma outra coisa que nós aprendemos a usar em grande força durante a pandemia, que foi dar uso aos fóruns de WhatsApp. Portanto, através dos grupos de WhatsApp, nós também difundimos o nosso formulário. Qual é a minha função aqui hoje? É mostrar-vos os resultados do formulário, portanto eu vou ser muito curta, vai ser, espero eu, rápido, vai ser tudo projetado ali, não tarda, e depois as minhas colegas fazem a ponte para aquilo que querem falar. Pronto, começávamos cá por baixo pelo formulário Google, esse já não é preciso, já explicámos, portanto, como é que fizemos, como é que difundimos no fundo o formulário, vamos aos dados. Portanto, no tempo estava no anterior, de 23 a 29 de junho, nós conseguimos 2.342 respostas. Quem é que respondeu? Portanto, foi de norte a sul do país, é ali em cima, ali, na bolinha na primeira. E 92% foram professores, aquilo vê-se mal, consegues aumentar um niquinho, fazer zoom. Tivemos educadores 3,94, técnicos especializados 0,48, portanto, vocês leem. A grande fatia foi dos professores. Podemos passar ao próximo. E a primeira pergunta foi qual era o tipo de liderança que estas pessoas queriam na escola do futuro. E, como podem verificar, 92, qualquer coisa, disse que queria voltar à liderança colegial. Não queria um diretor eleito por um Conselho Geral, queria alguém que fizesse parte de uma lista e fosse eleito pelos seus pares. O próximo. Ora, depois perguntou-se, e aqui não era uma pergunta de escolha múltipla, era a escola do futuro deve contar com quem? Por isso, escusam de estar a somar percentagens, que nem fomos nós, eu por acaso sou de português, mas nem fui eu que fiz as contas. Portanto, isto foi logo feito pelo formulário. Em 2.342 respostas, 2.317 consideraram que tinham que lá estar os professores, 2.168 os alunos e vai descendo. Professores, alunos, pais e encarregados de educação, técnicos, autarquias. E depois perguntou-se qual era o nível de participação destas pessoas na escola do futuro. E este grande queijo de, o que é que diz ali, a 96,37, achou que existiam limites para a participação das pessoas. Ou seja, tinha que ser consentânea a participação com o nível, com a competência que cada um tinha. Dá-me um copo de água, por favor.
Thank you very much. Depois fez outra pergunta. Os currículos deviam ser mais abrangentes, portanto, não tão direcionados em áreas do saber, ou uma coisa mais abrangente em que se falasse apenas de competências para. E então aqui não temos grandes conclusões, porque, apesar de haver uma distância, portanto, eles acharam que os currículos deviam ser mais direcionados, 49,66, e 41,46, que deviam ser mais abrangentes. Depois fizemos outra pergunta, porque esta é uma das bandeiras que tem sido dos últimos governos. A escola deve ser a tempo inteiro ou deve ser pelo regime de um turno? Os miúdos precisam ou não de tempo fora daquela parte formal? E então temos que, quantos por cento? Apenas 88% diz que apenas, portanto, 88% diz que devem ter apenas um turno. Então impõe-se a pergunta seguinte: o que é que se faz? O que é que os miúdos fazem? Então, no tempo que se respondeu afirmativamente, o que é que os miúdos vão fazer no tempo que sobra? Ora bem, 48,86% acham que a escola deve oferecer clubes, um espaço, no fundo, onde não esteja o fantasma da avaliação e possa existir livre expressão para clubes científicos, para clubes de expressão artística, onde os miúdos possam, no fundo, dar expressão a uma parte que, tendo a escola a tempo inteiro, de uma forma mais formal, não conseguem dar. Bora, Gorete. Quem não percebeu há um bocado, voltamos para trás. É a educação inclusiva. Porque nós fazemos isto, certo? Nas salas. Começas por ali. Não, por aí, exato. A grande questão das ferramentas digitais, portanto, na escola do futuro devem ser privilegiados os livros ou as ferramentas digitais, não é? O uso de ferramentas digitais. E havia outra opção ainda, a terceira, que era ambas as opções, de acordo com as necessidades e os contextos de aprendizagem. Como podem ver, aquele verde que ali está, são quantos por cento? Gorete, que eu não consigo ver daqui. 90 e qualquer coisa. 92,86%. Consideram que é possível usar as duas formas, que têm que ser adaptadas. No fundo, são ferramentas que têm que ser adaptadas ao contexto de aprendizagem. E depois perguntámos uma coisa interessante, que estávamos à espera que desse outra resposta, mas é interessante também verificar, ainda bem, isto no fundo veio corroborar a ideia, ainda bem que nós lançámos um inquérito, porque se calhar se fôssemos nós, acharíamos que era uma outra palavra. Ou seja, na escola do futuro, se tivessem que definir a escola do futuro apenas numa palavra, qual escolheriam? E é interessante ver, pensamento crítico, ganhou com 42,88%, depois temos, está aqui, o respeito, com 18%, o conhecimento também com 18,17%, a felicidade 17,2% e o sucesso, uma fatia de queijo muito fininha de 2,99%. Pronto. Sim. Avancemos. E depois o que é engraçado verificar, porque os professores do ensino básico e secundário que põem em prática os decretos-lei acreditam neles. Nós não acreditamos, é no desfazamento, é na incapacidade que temos para, no espaço em que trabalhamos, os colocar em prática. Porque é engraçado verificar que no PASEL diz que, onde é que está, deve-se assegurar a qualidade da educação inclusiva, possibilitadora de aprendizagens ao longo da vida, envolvendo currículo e educação para a cidadania de uma forma intencionalmente integrada, e depois diz no despacho 6.605 de 2021. Uma escola que seja um instrumento de desenvolvimento humano e de elevação social através do conhecimento. Ou seja, resumindo isto, é sobre isto que as minhas três colegas, que as vossas colegas vão falar. Portanto, a escola deve ser promotora de um ensino de qualidade, deve promover a inclusão e a equidade. Ok? Dou a palavra, portanto. Boa tarde a todos. Compete-me a mim falar-vos então do ensino de qualidade, e quando nós pensamos em ensino de qualidade,
pensamos no sentido em que a escola pública, no futuro, deverá ser a primeira opção de escolha num agregado familiar, independentemente do rendimento que ele tem disponível para investir. Ou seja, uma família com um rendimento mais reduzido deverá conseguir encontrar na escola pública o tal elevador social que já foi várias vezes referido durante o dia de hoje, de modo a conseguir dar resposta àquela frase que nós ouvimos tantas vezes os encarregados de educação nos dizerem: eu pretendo que ele tenha aquilo que eu não tive, eu quero lhe dar aquilo que eu não tive. Ora, só mesmo um ensino de qualidade vai permitir que esse elevador social que tem tido lugar, pelo menos nos últimos anos, continue a acontecer. Por outro lado, também, se encontrarmos na escola pública ensino de qualidade, as famílias que poderão optar, porque têm rendimentos para o fazer, entre o ensino público e o ensino privado, ainda assim prefiram o ensino privado. Desta forma evitam que o ensino público, desta forma evitam o que há pouco Paulo Prudêncio já falou na questão de as escolas para ricos, como assim as apelidou, de terem pequenas bolhas onde os alunos são formados, sem que estes contactem com outras realidades, com outras culturas, com outras vivências. Portanto, tendo um ensino de qualidade, nós temos famílias mais carenciadas a conseguirem um elevador social e conseguimos ter na escola pública um leque de multiculturas, de outras vivências e experiências que, claro, vai promover nós obtermos uma sociedade também ela mais diversificada e mais rica. Ora, para que esse ensino de qualidade tenha lugar, temos de ter o que hoje nós encontramos noutras escolas, com turmas mais reduzidas, com currículos completos e com professores de carreira, como também foi referido anteriormente. Ora, para que exista este ensino de qualidade, nós temos de ter professores de qualidade. E certamente nós lembramos do ensino, por exemplo, na década de 80, em que tínhamos muitos professores que, ainda que bastante interligados com o ensino, bastante competentes, muito preocupados, não tinham como a sua formação de base o ensino. Portanto, eu recordo-me quando ingressei no ensino, o departamento que eu integrei tinha apenas, e era constituído por cerca de 12 professores de matemática, sendo eu de matemática, tinha apenas 4 professores que tinham sido formados via ensino. Ora, isto remete para algo que eu também considero bastante importante que nós devemos ter na escola pública do futuro. É muito importante que a escola pública do futuro tenha presente aquilo que o passado já nos ensinou. Por exemplo, esses colegas que, na altura, não eram profissionalizados para a função que estavam a desempenhar, encontraram nela grandes constrangimentos. Os alunos também. Portanto, temos de trabalhar desde hoje para conseguirmos manter o que tem acontecido desde, pelo menos há 20 anos para cá, em que nós vimos, de facto, professores com competência científica e pedagógica a lecionar nas nossas salas de aula. Ora, portanto, é muito importante que a escola pública do futuro tenha presente as referências que já tem do passado. E relativamente ao passado, também convém tirarmos dele o que de melhor conseguirmos. Vi há pouco tempo até, e certamente também vocês, nas redes, Facebook, através dos nossos grupos do WhatsApp, até uma imagem que tinha as canetas BIC, que diz que até agora não sofreram qualquer alteração. Porquê? Porque funcionavam bem. Portanto, não foi preciso alterá-las. Ora, aquilo que também temos de bom na escola não deverá ser mudado, ainda que se apele à inovação e que devemos estar sempre atualizados, aquilo que é de bom devemos manter. Por outro lado, não vale a pena perdermos tempo, energia e recursos com experiências que já se provaram não ter resultados, com projetos, com inovações que já vimos que não deverão ter lugar. Portanto, não devemos perder o nosso tempo, os nossos recursos neste tipo de iniciativas. E pensando ainda um pouco no passado, nos últimos 50 anos também tivemos certamente muitos momentos como este, em que estamos a questionar como vai ser a escola no futuro. Ora, ali por volta dos finais dos anos 70, chegou a televisão a cores, o VHS, até estava a funcionar a telescola e naquele momento foi a inovação. Tiveram que se adaptar, eu nessa altura ainda não me adaptava a este tipo de realidades, mas
foi a inovação da altura. Mais tarde, já nos anos 90, tivemos então o acesso à internet. Hoje já todos o utilizamos com bastante facilidade, mas certamente todos nos lembramos até da forma como ligava e aquele barulhinho típico que tinha na altura. Adaptaram-se os professores, adaptaram-se os alunos, adaptou-se a escola. Ora, ainda nos anos 90, eu lembro-me, tive contacto com a primeira calculadora gráfica. Pois bem, o exame de matemática teve lugar na quarta-feira e já este, ao contrário do meu, contou com esta nova tecnologia. Portanto, ao longo dos anos, temos vindo sempre a adaptar. Mais recentemente tivemos as plataformas que nos permitiram termos então o ensino à distância e também nos adaptámos a elas. Agora, mais recentemente, fala-se da inteligência artificial. E o que é que eu quero concluir com isto? Que em todos estes momentos, ao longo dos últimos anos, se questionou qual o papel que o professor iria ter. Será que o professor se conseguiria substituir através de alguma destas tecnologias? Pois bem, a experiência diz-nos que não. A telescola precisou do monitor ou do professor que a colocava em prática. A internet, bastante útil, é certo, mas todos nós sabemos que para conseguir transmitir o conhecimento ao aluno, é preciso que nós direcionamos a sua pesquisa devidamente. Se deixarmos ao critério do aluno, ele dali não consegue retirar muita informação. As plataformas digitais, que nós utilizámos também há pouco tempo, precisaram de nós para serem aplicadas. Pois bem, a inteligência artificial que nós temos aqui, o ChatGPT até já foi aqui hoje referido várias vezes, certamente vai precisar de nós para continuar a ser adaptado à nova realidade. Já agora uma curiosidade relativamente ao ChatGPT. Os exames tiveram lugar há pouco tempo. Por curiosidade, foi aplicado o teste de português ao ChatGPT, tendo o aluno obtido 12 valores. No que diz respeito à matemática, e era suposto eu ter corrigido a resolução do ChatGPT, do exame de matemática, não foi possível. Isto porquê? Porque ele não conseguiu fazer a leitura da linguagem matemática. Portanto, cá temos um exemplo que poderá ser muito útil, até já deu respostas a uma série de questões, mas não se conseguiu, no caso da matemática, dar aqui qualquer resposta. Ora bem, portanto, concluímos que para termos o ensino de qualidade na escola pública do futuro, é necessário termos professores de qualidade nessa escola e, acima de tudo, ter professores. E para que nós consigamos ter professores no futuro, é preciso investir neles agora. É preciso tratá-los com respeito, é preciso chamar outros a ingressarem na profissão e deverá ter lugar agora. Além das várias reivindicações que já têm sido transmitidas ao Ministério da Educação, que deverá ter lugar para nós, no futuro, conseguirmos ter professores e que outros se juntem a nós, deverá, em paralelo, também existir outro tipo de medidas. Chama a atenção, e porque aqui também já foi falado várias vezes, a formação inicial de professores, que tem de estar a par de todas estas alterações e deverá também contar com equipas de trabalho, na minha opinião, entre a academia e os professores de base, para conseguir dar respostas àquilo que nós estamos a encontrar, e também na formação contínua. Algo que também deveria ser questionado desde já e de modo preventivo será o crédito de horas que os professores deverão ter para ter a sua formação contínua, para não terem de abdicar do seu fim de semana, das horas pós-laboral, para conseguirem fazer essa formação. Portanto, concluo a minha intervenção no que diz respeito ao ensino de qualidade, dizendo que ele no futuro só vai ser possível se tivermos professores de qualidade, e eles só vão existir se agora se investir neles. Bem, boa tarde a todos. Estamos um bocadinho limitados aqui a nível de tempo. Torna-se impossível abordar tudo aquilo que já vimos discutindo, mas isso não é grave, porque eu achei que hoje vinha aqui falar-vos de felicidade, de educação inclusiva, mas afinal de contas eu venho falar-vos de investimento, que foi uma das palavras-chave que a Cristina acabou de abordar também. Mas começo pelo início. Portanto, se analisarmos o gráfico que ainda agora estava ali, cerca de 43% do universo que respondeu à questão, se só pudesse escolher uma palavra para definir o valor mais importante na escola do futuro, qual escolheria? Vimos já que 43% escolheram pensamento crítico,
18.7 o respeito, 18.2 o conhecimento e 17 a felicidade. Deixamos o restante para o sucesso e o conforto, respectivamente. Ora, nenhum destes eixos está dissociado de si, eles têm todos uma relação entre si. Neste sentido, o pensamento crítico conduz aqui ao respeito, juntos orientam para a felicidade e, de resto, o que é que um professor que pretende transmitir valores pode transmitir a um aluno na sala de aulas se não for um indivíduo feliz? A última etapa, no entanto, é aquela do sucesso, ou seja, isto é um caminho que tem que ser feito para o sucesso. Ora bem, que felicidade poderá sentir um professor que se encontra atolado em burocracia? E chegada aqui, eu percebo que aqui a colega Conceição Vasques, com quem eu nunca tinha falado até ao final da sua intervenção, acabou por abordar, e ainda bem, porque assim eu consigo cortar grande parte das coisas que aqui tinha, algumas coisas. Andámos por passadiços diferentes, ela na educação especial, eu na educação inclusiva, mas queria aqui chamar muito rapidamente a atenção para uma questão. Os professores não são contra a educação inclusiva. São, sim, contra a burocratização que está montada e que nos deixa, que nos asfixia, sem tempo para realmente dedicarmos aos nossos alunos e à preparação das nossas aulas. Chegada aqui, queria citar fazer aqui 2 ou 3 citações. O Dr. David Rodrigues, no livro Perspectivas de Inclusão da Educação à Sociedade, cita também Heinz Covey Ferreira, dizendo-nos que a inclusão é um processo que visa apoiar a educação para todos e para cada criança no mundo, e os professores estão de acordo. Nós os professores, achamos que a igualdade de oportunidades deve ser para todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, do seu credo, da sua etnia, da sua cultura. Aqui o Heinz Covey, em 1998, pretendeu romper com a ideia de integração e fala-nos de uma coisa muito mais importante, que é aqui a ideia de que a escola deve estar orientada para o currículo e não nas incapacidades ou nas dificuldades que os alunos possuem. Também a Declaração de Salamanca, já citada pela Conceição Vasques em 1994, veio fazer uma coisa muito importante, que é apelar aos governos que investam na educação inclusiva. Porque a verdade é que a educação só pode ser efetivamente inclusiva se houver investimento. E é por isso que atualmente todos nós falamos do Decreto-Lei 54 e quem nos ouve acha que nós estamos contra. Nós não estamos contra o decreto. Estamos, sim, contra tudo aquilo que ele acarreta. Temos professores de educação especial absolutamente assoberbados, mas cujo papel se começa a diluir, porque é depositado no Conselho de Turma, portanto, no conjunto de docentes da turma, o ónus de ter que realizar também aquele trabalho. Era suposto haver só um conjunto de professores assoberbado, mas não, porque depois temos o pessoal de educação especial a construir relatórios a torto e a direito, não é? Quando, na verdade, nós poderíamos pegar neste tempo e aplicá-lo onde ele era efetivamente necessário. Ora, o que é que o Decreto-Lei 54 nos traz? Traz-nos a obrigação do controle das nossas ações, do registro de coisas que muitas das vezes, de meios, peço desculpa, muitas das vezes nós nem sequer mobilizamos para que haja essa monitorização. Como se não existisse educação inclusiva antes de existir o Decreto-Lei 54. Bom, aqui há muito trabalho a fazer. Nós os professores acusamos um cansaço excessivo e consideramos que este decreto assenta numa base economicista. E é aqui que é importante chegar. Nós temos alunos que são colocados em turmas para reduzir custos em recursos humanos. Estes alunos poderiam estar a ter um apoio sistemático e não estão. Eles estão efetivamente inseridos em turmas. Vamos ver. Que trabalho é que um professor pode construir com 20 alunos em sala de aula? Vamos incluir o aluno que tem necessidades de educação inclusiva. Tudo bem. O aluno tem hiperatividade,
tem déficit de atenção, muitas das vezes não está medicado, há indisciplina, porque efetivamente isso acontece, muitas das vezes arrasta todos os seus companheiros atrás de si. Quem é que nós estamos a incluir, afinal de contas? Estamos a incluir um aluno no grupo dos 19, e já vou supor que efetivamente a turma tem 20 alunos, ou estamos a excluir os 19 alunos, porque a educação inclusiva é para todos, não é? Não é para alunos com necessidades educativas, de inclusão, ok? É importante também lembrar o seguinte: a escola tem o dever social de qualificar e não apenas certificar. E o que acontece é que o facto de, muitas das vezes, nós trabalharmos para o sucesso de todos, acaba por nos levar antes a certificar. E é mesmo isto que nós queremos. Não é suposto, reparem, os pais entregam os seus filhos à escola para que eles a frequentem e concluam com sucesso os sucessivos ciclos de ensino. E aquilo que nós acabamos por fazer, atribuindo sucesso a todos os alunos, é certificá-los em vez de qualificarmos. Quantas vezes não temos que rever as aprendizagens essenciais? Depois aqui, recordo-me perfeitamente, peço desculpa. Pronto, ia falar novamente de que o facto de tratarmos alunos que são diferentes como se eles fossem iguais não é incluir. Isto é a mais perversa exclusão. Okay? E é aquilo que nós, na maior parte das vezes, temos que fazer. Relembro só que Portugal é, segundo dados da OCDE, o país onde os professores gastam mais tempo a trabalhar ali, a mitigar os efeitos da pequena indisciplina, que muitas das vezes são causadas pelos efeitos que mencionei anteriormente. Obrigada. Pronto, eu já estou a concluir. Termino dizendo, portanto, aquilo que vim falar daquilo que os professores querem para o futuro, e os professores querem uma escola dotada de professores competentes, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista académico, mas querem que as leis sirvam para revestir aqui a equidade, para a equidade, e para revestir um caráter mais real, ou seja, para dar respostas às necessidades reais da sociedade. Porque, efetivamente, as leis estão lá e os decretos-leis estão lá, mas nem sempre eles servem para dar este input que a sociedade precisa e que merece, obviamente. Os professores querem ser ouvidos. Nós é que somos os verdadeiros especialistas da educação, na realidade. E não é isso que sentimos, mas quem é que quer saber? Por último, os professores educam sempre para a liberdade. E é a liberdade que nós queremos também. Muito obrigada. Ora, então, boa tarde. Vou tentar não ceder o meu tempo, que são 7 minutos, porque nós fizemos aqui umas continhas. Então, do que é que eu venho falar? Aparentemente, nada daquilo que foi falado aqui hoje durante todo o dia. Hoje falamos de valores, o que eu acho muito interessante, atenção. Valores, falamos de inclusão, tecnologia, falamos de tudo isso. Eu não venho falar nada disso. Tenho ali 2 imagens, a de baixo, deixa ainda nas imagens, a de baixo representa a nossa legislação, que é uma manta de retalhos e bem tortos, e a de cima representa uma das consequências dessa manta de retalhos. O que é que temos em cima? Um comentário que eu tirei de um grupo, de uma colega, que eu fiz questão de não identificar, que dizia que o horário dela foi mudado 12 vezes. Ora, diz-nos o Código de Trabalho que não pode ser mudado sem a nossa autorização. Eu acho que todos nós entendemos que, numa situação ou outra, se nos for possível, nós também facilitamos a vida, mas quer dizer, 12 vezes no ano é muito mau. As pessoas têm direito a ter vida. Portanto, aquilo que eu venho falar um bocadinho, e aquilo que eu ali tenho é só uma pequena amostra da muita legislação que nós temos. Eu creio que todos vocês a conhecem, mas uma coisa é conhecerem-na, outra coisa é verem-na ali. E então o que é que nós temos em primeiro lugar?
Então, os documentos orientadores / organizadores. Eu coloquei assim porque temos ali também a gestão e a autonomia. Eu posso começar por aquele lado, a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Estatuto do Aluno, a educação inclusiva, a flexibilidade curricular e o Sistema Nacional de Qualificações. Se vocês repararem lá por baixo, ou tem o despacho, ou os vários despachos, mais à frente há um que tem para aí 5 despachos, ou a quantidade de modificações, há um que tem 30 modificações que já vamos ver mais à frente ao longo do tempo. O que é mais grave é que muitas vezes quando se fazem estas modificações não se reescreve o diploma. O que é que acontece? Nós temos que cruzar, portanto temos que ir procurar 30 diplomas. Com o tempo que nós temos, é impossível, não é? Pronto, podes passar agora para o seguinte. Depois aqui, creio que são referenciais curriculares. Aqui, os referenciais de competência, que de alguma forma estavam ligados à legislação que estava atrás, Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, aprendizagens essenciais. Vejam que tem lá vários despachos, porque foram saindo vários despachos para estes referenciais. Podes avançar, se faz favor. Aqui, ofertas educativas. Então, o que é que nós podemos ver aqui? O ensino básico, depois ali os cursos científicos e humanísticos, devia estar lá por baixo, esqueci-me de escrever, do secundário. Em baixo, cursos artísticos especializados, aqueles de dança, música, canto gregoriano. Em cima, cursos artísticos e especializados, design, produção, artes visuais, comunicação. Deste lado, cursos profissionais de nível secundário e aqui uma que é também considerada uma oferta educativa, que é o PLNM. Mas aqui vou-te pedir para não tirares. Uma incongruência sobre a muita legislação e indo aqui um bocadinho à inclusão. Aquele despacho do PLNM era o outro a seguir. Sim, ofertas educativas. Pronto, este despacho que saiu recentemente diz-nos uma coisa muito interessante que nós tentamos pôr em prática na minha escola este ano e que isso não foi viável. Primeiro ponto, considera que estes alunos têm direito a... Eu vou só pôr aqui os meus óculos, peço desculpa, medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Diz-nos aquele despacho que o aluno pode frequentar só algumas disciplinas. Para isso, tem ainda assim a escola que garantir 480 minutos no primeiro ciclo, 450 no segundo, 350 no terceiro e 300 no secundário. Mas nos restantes minutos, o aluno tem que estar na escola, tem que estar integrado noutras atividades. Ora, na minha escola chovem alunos destes durante o ano. Não há turma de PLNM, porque nunca temos 10 alunos para fazer uma turma de PLNM. E também não há recursos educativos a meio do ano, porque não temos professores 100 horas, para depois poder dar apoios, outro tipo de atividades a estes alunos. Portanto, temos aqui um belo exemplo da legislação que serve para nada, para fazer de conta que existe, que está lá, aliás, como muitas das coisas da inclusão, lamento dizer. Podes avançar, Goretti, se faz favor. Sim. Aqui, alguns dos outros exemplos, era aquele. Vou só pedir para aumentares, por favor. Ali temos outros exemplos também, de alguma forma tem ali, pode-se dizer que também é uma questão de oferta educativa, o ensino doméstico individual, o ensino à distância, autonomia e flexibilidade, já tínhamos visto lá atrás, não é? Mas aquele vem mexer no outro. Portanto, aquele vai alterar o outro. Aquela é uma portaria. Porquê é que eu pus aquele ali? Porque a seguir eu vou ter ali despachos anuais, calendário, matrículas, despachos, portarias circulares, é à dúzia. Se nós formos consultar, eu não teria tempo, nem teria a possibilidade de colocar isso tudo ali. Notas informativas, circulares, despachos, portarias, nós temos à dúzia. Ali daquele lado, despacho normativo, organização do ano letivo, despacho 4.947, avaliação e certificação de manuais, despacho anual que regulamenta a avaliação externa. Podes avançar? Que muda todos os anos. Quer dizer, muda ficando tudo igual, mas pronto.
esta é a outra parte que eu quero falar, porque nós convivemos com a outra, debatemos-nos com a outra todos os dias, mas também nos debatemos com esta. E vocês vão ver que até havia um despacho que estava no outro que vai estar ali. Pronto. Porquê? Porque nós também temos direitos, não é? E também temos que os saber. E também temos que nos saber impor. Portanto, convivemos com a outra, perdemos-nos no meio da outra, perdemos no meio desta. Deixem-me só dizer-vos uma coisa. Relativamente ainda à outra, há duas coisas ou três que acontecem. Primeiro, em termos de avaliação, uma das portarias... Eu penso que não vi a portaria. Vê lá se tu não avançaste um diapositivo... Não. E o que é que tens a seguir? Peço desculpa. Que era importante. Não era isso. É a continuação. Pronto, não faz mal. Eu sei mais ou menos o que lá estava. O que é que estava naquele diapositivo? Falava-nos de um manancial de portarias que temos em termos de avaliação. Por exemplo, a portaria 223A. É uma portaria que atualmente regulamenta a avaliação e não só, regulamenta mais coisas. E fala das provas extraordinárias de avaliação. E eu pergunto, aquela portaria está toda feita e trabalhada para os períodos, como grande parte da nossa, aliás, praticamente toda a legislação, mas atualmente já temos semestres. Quando temos um aluno que chega a meio do ano a uma escola, que não traz, por qualquer razão, avaliação de outra escola, ou que é um aluno que vem de outro sistema de ensino, nós estamos em semestres e que eu falo em períodos. Diz-nos aquela portaria que em situações não previstas, nós devemos remeter para a ADG. Sabem quantas respostas recebemos o ano passado na minha escola? Mandamos vários e-mails. 0. Nunca nos responderam. Segundo ponto, este ano responderam-nos, mas fizeram uma coisa muito simples que eu já tinha feito antes de enviar para eles, que foi perguntar à outra escola porque é que me tinha chegado um registro biográfico em branco, sem faltas, quando eu sabia que o aluno tinha muitas e sem nenhum tipo de avaliação, sem coisa nenhuma. A resposta deles foi limitarem-se a pedir aos outros, os outros limitaram-se a enviar um registro com faltas que podiam ter feito antes e ficou por ali. Portanto, quem é que decide? A escola, os conselhos de turma, o conselho pedagógico, mas onde é que está a lei? Não está. A escola tem que se desenrascar e tem que se orientar. Com que base legal? Nenhuma. Não é? Pronto, agora sim podes avançar. Eram assim apenas alguns exemplos e apenas uma última questão sobre isso. Temos variadíssimos organismos públicos. Vocês todos têm noção de onde é que tem que se dirigir quando tem que se dirigir a esses organismos públicos? Olhem, eu que até tenho alguma facilidade com estas coisas e aqueles que me conhecem sabem, eu às vezes questiono-me se temos... onde é que eu me vou dirigir? Legislação de trabalho é outra, é a primeira. A laboral. Então, que diplomas? O Estatuto da Carreira Docente, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, o Código de Trabalho. Mesmo assim, muitas vezes há questões que não são claras, são ambíguas ou até são, mas como nós temos uma profissão com muitas especificidades, cada diretor aplica aquilo à maneira que acha que lhe dá mais jeito. Peço desculpa dizer isto, mas é exatamente isso que é feito. 2 ou 3 exemplos. Licenças de amamentação, diz a lei que a mãe é que escolhe, ponto, final, parágrafo. Muitos diretores o que é que fazem? Não fazem isso. Querem impor. Pior, existe uma circular do Ministério que diz que as professoras se devem entender com os diretores, mas não. O que está na lei é que quem escolhe é as mães. Às vezes funciona bem, sim, mas infelizmente muitas vezes funciona mal. Outro exemplo, flexibilidade de horário, pais com crianças pequenas. Houve uma altura que nós podíamos concorrer e colocar uma cruzinha dizendo que não queríamos para a noite, mas eles entendiam que isto não promovia a igualdade e então retiraram essa possibilidade. E o que é que acontece? Muitas vezes somos colocados, eu já não estou nessa situação, mas já ajudei muitas colegas, tenho uma minuta que fiz, eu ajudei muitas colegas, porque os diretores não querem saber e pura e simplesmente negam o direito à flexibilidade.
não é? Mas para isto é preciso nós tirarmos uma licenciatura em Direito para sabermos isto tudo e fazermos valer os nossos direitos. Horários, tem ali aquele despacho normativo que estava lá atrás também. Diz-nos ele que nós temos 1100 minutos, dividindo entre componente letiva e não letiva, 150 minutos de componente não letiva, 150 minutos de componente não letiva, que deve servir para as reuniões, raramente serve para as reuniões, a maioria das vezes serve para outras atividades e as reuniões estão fora daqueles 150 minutos, e depois temos 22 ou 24 tempos, consoante 45 ou 50 minutos. Deixo aqui uma reflexão que acho que é momento de pensarmos nela. A elaboração do horário tem a ver com a distribuição da carga horária. Temos professores com 10, 12 turmas, professores de disciplinas muito teóricas, mas temos professores com 36 turmas, como eu já ouvi, disciplinas como TIC. E pior, aqueles professores que conhecem aqueles alunos, não deveríamos ter um mínimo de disciplinas, de níveis, de turmas, de funções. Dou apenas o meu exemplo para terminar aquilo. Tenho 8 turmas, 25 alunos com necessidades de inclusão, sou diretora de turma, coordenadora dos diretores de turma de terceiro ciclo, dou cidadania, dou história, dou mundo atual, 6º ano PF, 9º ano PF, 7º ano cidadania e história, 9º ano história. Está na hora de rever esta legislação. Isto é a minha carga de trabalho diária. Concursos, 6 diplomas este ano, incluo naqueles 6 o aviso de abertura. Habilitações para a docência, mais de 10. Eu andei à procura estes dias. Avaliação de desempenho, 5 diplomas. Acidentes de trabalho, foi alterado mais de 30 vezes. Todos nós sabemos que isso nem sequer existe. Pergunto eu, medicina de trabalho, quanto vocês foram chamados anualmente para fazer eletrocardiograma, análises e muitas outras coisas? Nunca foram. Nunca foram, certamente. Quando há alguma coisa que não está bem, podem ser enviados à medicina de trabalho. Podes passar, por favor? Pronto, aquela podes pôr a continuação, mas aquilo é só para verem o quê? Que existem muitas portarias, muitas notas informativas, muitas circulares e nós passamos o tempo nisto. Isto também é burocracia, o tempo que nós temos que estar de roda disto. Não é só o que temos que fazer, mas também aquilo que temos que estar de roda disto. O que é que queremos para o futuro? Vou terminar, estou mesmo a terminar. Temos ali as 4 coisas que nós achamos que devemos ter no futuro. Uma escola com menos burocracia, seja ela de legislação, seja ela de grelhas que não interessam a ninguém. Uma escola com regras claras e transparentes, que é isso que não existe com este manancial de legislação. Acreditem que aquilo é 1/10 do que existe. Uma escola onde exista justiça e equidade, e por isso equidade era a palavrinha que me estava destinada. Uma escola onde se respeitem os direitos de todos, não é só dos alunos, acho que é importante respeitar os deles, mas também os nossos. E embaixo, uma escola inclusiva, porque a escola não pode ser inclusiva só para os alunos, tem que ser também para os profissionais da educação, e eu pus propositadamente profissionais da educação e não professores. Portanto, fica aqui o meu contributo, acho que tem que ser mudado, tem que ser melhorado e nós temos que contribuir para isso. Muito obrigado a todos. Temos mesmo que fechar, se não ficamos aqui fechados mesmo, e não queremos. Muito obrigado a todos os que estão online. Muito obrigado, Cidália. Deu-me uma excelente ideia para quando agora tivemos que rever os planos de estudos mestrados e ensino. Há muito tempo sinto isso. Precisamos de uma disciplina, de um seminário sobre legislação, sobre educação. Exatamente. Eu acho que temos que rever isso, porque precisamos mesmo. Nós não temos, por mais estranho que pareça, nós não damos formação aos nossos futuros professores sobre legislação, porque eles começam a aprender isso quando chegarem à escola pela primeira vez. Pois não. E precisamos. Muito obrigado a todos. O dia vai longo, mas acho que foi muito, muito produtivo. Não tenho palavras por agradecer a vossa participação aqui, a todos os que estão em casa, à distância e que colaboraram ativamente no chat. O vídeo do YouTube vai ficar disponível para todos, para quem quiser partilhar, e esperemos que quem de direito possa rever. Eu tenho a certeza
que devem ter revisto, se não o fizeram, vão ver certamente, porque ficaram aqui muitas boas ideias. A TSE perguntava-me ontem porque é que nós organizamos isso. É porque nós somos intelectuais, nós estamos aqui, nós não andamos só na rua a lutar, nós somos intelectuais. E por isso, ninguém melhor do que nós para pensar aquilo que fazemos e a nossa profissão. Acho que ficou aqui uma prova bem viva de que somos capazes de pensar bem a nossa profissão e sermos construtivos e construirmos boas pontes para o futuro. Muito obrigado a todos do coração. Até uma próxima oportunidade.